Olá! Hoje no mundo político, a reforma da Previdência, as mudanças nas propostas do governo Zema e o que foi aprovado pelos deputados. Eu vou conversar, então, para fazer esse balanço com o deputado Cássio Soares, que é do PSD, foi relator da PEC 55 na comissão especial e é o líder do Bloco Independente Liberdade e Progresso. Deputado, muito obrigada por nos atender. Eu quem agradeço a oportunidade, Vivian, todos os telespectadores da TV Assembleia. Deputado, o plenário concluiu as votações da reforma da Previdência na sexta-feira passada, não é? Que balança o senhor, que esteve na linha de frente, que esteve em relatoria, na linha de frente dessa tramitação e das mudanças que foram feitas, o senhor faz desse trabalho, de uma matéria tão polêmica, tão complicada, num momento tão difícil como esse de pandemia? Bem, Vivian, eu faço um balanço extremamente positivo de que a Assembleia Legislativa cumpriu a sua missão, cumpriu a sua responsabilidade e tarefa para com o Estado de Minas Gerais. Ainda que seja uma matéria impopular diante dos servidores públicos, é claro que não gostaríamos de estar discutindo perdas e aumentos de alíquotas e tudo mais. Nós procuramos fazer aquilo que era mais justo para todos, considerando que a expectativa de vida das pessoas aumenta a cada ano, né? Graças a Deus, né? Vem aumentando a cada ano. E em Minas Gerais, a última reforma da Previdência tinha acontecido no ano de 2003, ou seja, 17 anos atrás. E que o nosso estado é o estado com maior déficit de sistema previdenciário do país. Então, a nossa responsabilidade nos impunha a discutir e debater esse assunto, ainda mais com as imposições do governo federal depois da aprovação da emenda constitucional em final do ano de 2019. Vamos passar aqui os pontos de mudança, porque eu acho que interessa a todo mundo que pretende ouvir esse balanço e não conhece ainda os detalhes. Como é que vamos destacar? Nós temos alguns pontos aí que chamam a atenção. O primeiro deles, as alíquotas, não é? Que chegaram, são mudanças que o próprio Legislativo fez no texto original que foi enviado pelo governador. Então, eu queria primeiro que o senhor falasse das alíquotas e idade mínima que estavam na PEC. Sim, Vivian. As alíquotas elas foram discutidas pelo PLC, né? O PLC 46. Perdão, pelo PLC. Mas, de todo modo, nós mexemos nas alíquotas que foram propostas pelo governador do Estado. O projeto original de autoria do governador previa alíquotas de 13% a 19%. 13% para quem ganha menos, 19% para quem ganha mais. E a Assembleia concluiu a aprovação em plenário com alíquotas propostas de 11% a 16%. São várias faixas nesse intervalo, considerando também pagando menos aquele servidor, aquele trabalhador que ganha menos, e onerando tanto mais o trabalhador que ganha mais, atendendo a média imposta pelo governo federal de 14%. Qualquer trabalhador comum hoje, Vivian, paga 14% de alíquota previdenciária. Essa foi a reforma do Sistema Geral de Previdência Social, do Regime Geral de Previdência Social, que foi aprovado no final do ano passado. E o que nós fizemos aqui foi uma opção por uma alíquota progressiva para aliviar para aqueles trabalhadores que ganham menos, ainda que vários deles não tenham compreendido essa situação. Mas a nossa responsabilidade nos impôs isso e conseguimos aprovar em plenário da melhor maneira possível. Referente às idades também foram trabalhadas. Nós tivemos a idade do homem aumentada de 60 para 65 anos, assim como na proposta federal, e das mulheres, nós passamos a idade de 55 para 60 anos, as mulheres que estão na atividade do serviço público atualmente. Ou seja, todas aquelas que estão atualmente em atividade precisará de 60 anos como idade mínima para se aposentar, a não ser algumas carreiras específicas, como professores, como policiais, integrantes da área de segurança pública, enfim. Mas, para as mulheres 57.
É 57, salvo engano, 57, 55 homens, uma coisa assim, 55 mulheres. Sim. Exatamente. E para as mulheres que ingressarem no sistema público a partir da promulgação da PEC, a idade mínima passa a vigorar como 62 anos, assim como acontece também na esfera federal. O governador, quando apresentou o projeto, o PLC, enfim, as duas matérias, a PEC 55 também, ele alegava, fundamentalmente, não só porque tinha que responder à mudança federal de alíquota, mas também porque tinha, por conta do desequilíbrio previdenciário no Estado, a necessidade de corrigir isso. Essa resposta que o legislativo, a forma como o legislativo está entregando, e que depende, inclusive, da sanção do governador, atende, diante dessa demanda que o governo tem, né? Ele apresentou lá as contas, uma análise atuarial, levando em conta a proposta dele. O que a Assembleia está fazendo? Vai responder? Olha, Vivian, nós procuramos separar esses conceitos. O conceito de problema financeiro orçamentário do Estado, ele é um, e as causas em que o Estado chegou até esse ponto de um déficit financeiro orçamentário muito alto, ele é por diversos fatores, não somente pela questão previdenciária. E não é justo que os servidores públicos paguem essa conta. Então, nós levamos muito em consideração essa situação. Que o governador cobre das empresas e dos contribuintes inadimplentes, que o governador faça outros ajustes fiscais, diversas outras ações para a correção desse descompasso financeiro que o Estado vive hoje. Não podemos simplesmente jogar nas costas do servidor público esse descompasso financeiro. Agora, no que tange a situação do sistema previdenciário mineiro, é óbvio que, assim como no resto do país, em todos os outros estados, esse assunto está sendo trazido à tona porque há uma evolução da idade, da expectativa de vida das pessoas. Então, você tem o servidor público, após se aposentar, ele vai usufruir muito mais tempo daquele período de aposentadoria. E aqueles que estão entrando não suportam arcar com essas despesas que o Estado tem com os pensionistas e aposentados. Então, era necessário, foi necessário, mas a Assembleia procurou fazer justiça, trazendo para a conta do servidor aquilo que era suportável e justo também para si. Até porque, se não fizéssemos esse equilíbrio, talvez os próprios contribuintes de hoje não teriam a sua percepção dos rendimentos futuramente. Agora, o governador chegou a mandar um terceiro substitutivo, não é? Que virou o substitutivo 3, mas um substitutivo depois que foi aprovado o relatório, né? O relatório na PEC 55. Né? E essas mudanças, elas foram acordadas, houve um acordo com a liderança do governo. Pode haver surpresa na hora da sanção em relação ao que foi aprovado, deputado? Não acredito, Vivian. Primeiro porque a PEC ela é promulgada pelo presidente da Assembleia. O PLC segue para a sanção do governador. Mas de forma muito republicana, assim como eu dialoguei com mais de 40 sindicatos e associações, eu levei ao conhecimento do governo também as modificações que eu, imbuído do conhecimento que tive, do sentimento que tive dos demais colegas, dos líderes da Assembleia, dos deputados e deputadas e também dos representantes dos servidores, todas as mudanças que eu imaginava promover, eu comuniquei ao governo. Eu simplesmente disse, isso não passa e eu não vou contemplar no meu relatório. Assim como, quando o governador mandou o substitutivo número 3 para ser lido no plenário da Assembleia, no mesmo dia em que aprovamos na comissão especial o nosso parecer, nós rechaçamos de pronto o modelo apresentado pelo governador, a proposta sugerida pelo governador através do substitutivo número 3. Nós construímos a duras penas um substitutivo e um teor que era acordado com a grande maioria dos servidores públicos.
e nós não poderíamos deixar de lado o respeito ao diálogo e a essa construção, Vivian. O governador foi derrotado, como o senhor está dizendo, nessa questão do substitutivo número 3. Agora, por que ele ignorou um relatório que tinha aquele grau de discussão, como o senhor mesmo está dizendo? O que aconteceu que ele simplesmente ignorou? Tentou reverter? Eu não sei dizer. Não sei dizer, não posso responder por ele, mas creio que ele tinha interesses em que alguns outros pontos passassem ou tivessem um avanço maior, melhor. Mas, posterior à tramitação, eu tive diálogo com o secretário de governo e eu tenho a consciência de que o que nós contemplamos dentro do parecer foi o que foi suficiente para conquistar os votos para sua aprovação. Não adiantava de nada o governo querer muito mais e ter o projeto rejeitado pelo plenário da Assembleia. Hoje estaríamos aí amargando um sistema previdenciário que ficaria capenga durante mais tempo ainda. Então, eu tenho certeza que essa construção se deu e terá o reconhecimento das pessoas ao longo do tempo. Além dessas mudanças que o senhor citou, há também alguns pontos que foram rejeitados, como a criação da MGPrev, quer dizer, aquela divisão que seria feita do IPSENG e a criação do MGPrev de fundos, isso foi rejeitado. A contribuição extra, né? No caso de déficit previdenciário, de forma pontual teriam contribuições, e a mudança no cálculo da aposentadoria. Eu só diria que esses são os principais pontos que vão ficar de mudança? Eu creio que sim, juntamente com respeito às idades mínimas das mulheres, né? Eu acho que também é outro ponto. Vivian. Oi, estou ouvindo o senhor. E de todo modo também, Vivian, o que eu percebo é que a Assembleia ela foi construindo isso ao longo do tempo para que pudesse trazer para Minas Gerais resultados efetivos. Mas nenhum desses resultados será efetivo se nós tivermos os nossos servidores públicos sem entusiasmo, sem ser valorizados, porque a condição de existir do Estado é a prestação de serviços. E nós prestamos serviços através dessas pessoas, desses servidores e desses funcionários que estão na ponta, na área da educação, na área da segurança, na área burocrática, na área da saúde, enfim, sejam quais elas forem, né? E tudo isso que foi construído, a Assembleia teve sua participação com muita responsabilidade. Aconteceu aqui dentro um debate, aconteceu um seminário que durou uma semana, em que todos os sindicatos puderam trazer as suas reivindicações, as suas manifestações, colaborações e críticas também. Nós tivemos, durante todo esse tempo, sujeitos e abertos às críticas também por parte dos servidores. Eu acho que isso que tornou e enriqueceu o nosso processo de discussão. Então, dentro disso tudo, eu creio que alíquotas foi muito importante, eu creio que as idades mínimas foram muito importantes, mas, sobretudo, Vivian, eu posso dizer aqui com toda tranquilidade, o que nós fizemos com as regras de transição para respeitar o servidor que está no meio do caminho para a sua aposentadoria foi uma coisa bonita de se ver como garantia de direito deste trabalhador. Nada de privilégio, nada de benefício, e sim reconhecimento ao período de trabalho que esse trabalhador está tendo e teve ao longo da sua carreira. Então, eu acho que as regras de transição foi o maior ponto a ser destacado nessa reforma da Previdência Estadual. O senhor diria, como a oposição classificou, que foi uma redução de danos? A Assembleia, os deputados, o seu trabalho, foi reduzir os danos do projeto original? Não somente reduzir danos, vamos falar. Danos aconteceram, mas aconteceram para todos. Aconteceu desde do desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, quanto para um administrativo que está lá no interior, enfim, para todos, para nós parlamentares, para todos, inclusive para o trabalhador comum desde o final do ano passado. O que nós não podemos entender e aceitar é que o trabalhador imagine que nada poderia ser feito. É claro, é por óbvio que todos nós, responsáveis que somos, gostaríamos aqui de estar discutindo reajuste salarial, melhorias das condições de trabalho, tudo isso. Mas nós chegamos num ponto em que o Estado de Minas Gerais está sem condições financeiras de pagar o salário dos servidores em dia. E se nada fosse feito, nós agravaríamos
essa crise cada vez mais, ao ponto de faltar combustível para a viatura da polícia, ao ponto de faltar médicos nos hospitais públicos, ao ponto de faltar prestação de serviços básicos, primários. E é isso que nós observamos e trabalhamos para que não pudesse acontecer. É um ponto que foi sempre colocado pela oposição e também pelas lideranças dos servidores, é que isso foi o governador envia em pleno junho, em plena pandemia, um projeto dessa, uma reforma dessa magnitude e sem a possibilidade da presença, né, física dos servidores. Então, em que medida o senhor acha que isso foi um prejuízo para essas discussões, para o encaminhamento das questões? Olha, Viva, o prejuízo que a pandemia está nos trazendo está em todos os setores, desde o advogado que está tendo que trabalhar mais de casa, do comerciante que teve que fechar o seu comércio, enfim, todos estão tendo prejuízo quanto a isso. O que nós fizemos foi fazer o bom debate. Nós ficamos com um projeto de lei, tanto a emenda constitucional quanto o projeto de lei complementar na casa, por mais de 60 dias. Eu fiquei os 15 dias de recesso parlamentar de julho trabalhando aqui na Assembleia, ouvindo sindicatos, representantes, associações, trabalhadores. Ouvimos todos. Não houve prejuízo para o debate. Isso eu posso garantir. O que pode ter havido, e aí eu reconheço por parte da oposição, foi a presença interna na casa. Mas isso já não está acontecendo desde março, desde final de março. Então, não houve uma substituição daquilo que talvez seria o trabalho presencial. Nós estamos aqui hoje fazendo uma entrevista de maneira remota. Prefiro muito mais estar no estúdio aqui da TV Assembleia, sendo entrevistado por você, com os câmeras, com todos os integrantes da TV Assembleia. Mas, infelizmente, a situação nos impõe. O que houve foi um atraso por parte do governo de mandar o projeto de reforma para a Assembleia. Ele poderia ter mandado desde dezembro do ano passado. E o governador, por opção, acabou mandando em 19 de junho deste ano apenas. Mas creio que, e tenho absoluta convicção de que o debate foi observado, foi respeitado e a Assembleia cumpriu seu papel. Agora, está na Câmara dos Deputados a reforma administrativa, está sendo discutida lá dos servidores federais, né? Aqui, as mudanças nos benefícios dos servidores estaduais, eles foram adiados, né? Foram adiadas. O movimento federal pode levar a uma retomada da discussão sobre reforma administrativa no Estado, que foi aquela parcela dos projetos enviados pelo governo que foram separados pelo próprio legislativo? Olha, Vivian, eu acho que o governo pode dizer melhor essa situação, né? Se mandará, se vai deixar para outro momento. Fato é que nós, representantes da população mineira, temos que estar prontos caso chegue até essa Assembleia um projeto de lei de autoria do governo, do governador, para mudanças administrativas. O que eu digo para todos os servidores públicos estaduais, caso aconteça isso, de chegar uma reforma administrativa, nós estaremos imbuídos de fazer valer a preservação dos direitos, a preservação da valorização das carreiras públicas de Minas Gerais. É claro que uma modernização ou outra ela pode ser proposta, mas não será aceita de qualquer forma que aportar nessa Assembleia, não. Terá muita discussão, terá muito diálogo e defesa dos direitos dos trabalhadores, servidores públicos estaduais, seja do Legislativo, do Executivo ou do Judiciário. Deputado, como é que o senhor, como líder de um bloco na Assembleia, não é? Tá entre as lideranças da casa, vê a perspectiva da gente estar aí muito perto agora do final do ano? Nós estamos no início de setembro, mas se a gente levar em consideração as eleições em 15 de novembro, não é? E o que isso representa para a movimentação política, nós temos aí, digamos que, pouco tempo de um segundo semestre encurtado.
como é que o senhor vê as possibilidades de propostas importantes do governo que ele tem aí desde o ano passado, desde o início do mandato dele na pauta, como privatizações, como o acordo da lei de responsabilidade fiscal? Como é que o senhor vê a possibilidade de haver algum avanço neste ano? Olha, eu, como líder de um dos blocos da Assembleia, o nosso bloco Liberdade e Progresso, tenho dialogado muito com os demais líderes, com o presidente Agostinho Patrus, e o presidente tem dito de forma muito clara que deseja que a Assembleia tenha o seu calendário de votações, de apreciações de matérias, seja durante o período eleitoral, seja fora dele. É claro que há uma desaceleração durante esse período eleitoral, considerando que a cobrança da participação dos parlamentares e das parlamentares no processo de escolha dos prefeitos e vereadores é muito grande. Mas é óbvio que nós teremos a nossa participação aqui também. Então, talvez apresentar aí 2 dias da semana para termos as votações e, fora esses dias, os parlamentares consigam fazer o seu trabalho de base junto aos parceiros eleitorais. Agora, de outro modo, nós não podemos nos omitir daquilo que é importante para Minas Gerais. O nosso papel deve ser preservado estando na Assembleia, apreciando as matérias e podendo conciliar uma coisa à outra. Não podemos simplesmente abandonar o trabalho legislativo e correr para as campanhas eleitorais. Nós devemos dar respostas efetivas e concretas a Minas Gerais, estando aqui, participando das votações e apreciando aquilo que é importante. Sendo discussões polêmicas ou não, o senhor acha que evolui? Aí é mais uma opinião do senhor sobre esse processo dentro da casa, né? A expectativa dessas matérias evoluir. Olha, nós temos ainda algumas questões a serem superadas. Por exemplo, no final do ano passado, nós votamos a autorização para o governo do estado antecipar os royalties do nióbio. Nós estamos em setembro. E isso ainda não foi feito. Então, assim, para que o governo tenha novas propostas, é importante ele superar o que já está autorizado. É superar aquilo que já foi feito, aquilo que já foi sugerido e autorizado pela Assembleia Legislativa. Deve ter os motivos lá de o porquê não ter feito essa operação de crédito até agora, mas nós também vamos cobrar outras atitudes do governo para, em harmonia com a reforma da Previdência, em harmonia com outras atitudes e outras ações, poder trazer de volta a Minas uma condição e capacidade de investimento. Agora, com esse fôlego que a reforma da Previdência vai trazer para o Estado, nós devemos cobrar do governo pagar os salários dos servidores em dia. O impacto ainda não está dimensionado, mas é algo em torno de 1 bilhão e 800 milhões por ano, o que a reforma da Previdência vai ocasionar nos cofres do governo. Então, nós devemos cobrar também quais são as prioridades que esse fôlego de caixa vai gerar para o Estado. No meu entendimento, é colocar o salário do servidor em dia, que é direito do trabalhador que honrou seus 30 dias de trabalho ao longo do mês. E aí outras ações que o governo possa desempenhar também. Se ainda assim for necessário mais algum tipo de projeto, ainda que polêmico, nós estaremos prontos para dialogar, debater, sugerir e até reprovar, se for o caso. Mesmo a adesão ao regime de recuperação fiscal? Está nessa lista? Por que não? Por que não? Se entendermos que, dentre as propostas do regime, não é benéfico para o Estado de Minas Gerais, eu acho que a grande maioria vai rejeitar sem nenhum tipo de problema. Deputado, foi um prazer conversar com o senhor. Enfim, vocês tiveram um trabalho árduo durante esse período e muito bem conduzido. Obrigada por fazer esse balanço para nós. Eu que agradeço, Vivian, todos os telespectadores da TV Assembleia. É uma satisfação poder estar aqui prestando contas à nossa população mineira do trabalho que nos foi confiado nas eleições passadas. Espero chegar até o último dia deste mandato com esse mesmo sentimento de dever cumprido. Muito obrigada. Conversei com o deputado Cássio Soares, que relatou a PEC 55, uma das matérias da reforma da Previdência, e é o líder do bloco Liberdade e Progresso. Então, até a próxima.